Ele é ministro do Tribunal de Contas da União. Iniciou a carreira política como vereador na cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, na década de 70. Depois, ainda foi deputado estadual e federal por 3 mandatos consecutivos. Estamos falando de Augusto Nardes, que é o convidado de hoje do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capês. E agora a gente confere um pouco mais da trajetória do ministro Nardes. Acompanhe. João Augusto Ribeiro Nardes é graduado em Administração de Empresas pela atual Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Ainda é pós-graduado em Política do Desenvolvimento e mestre em Estudos do Desenvolvimento pelo Instituto Universitaire d'Etudes, em Genebra, na Suíça. Em 2005, renunciou ao mandato de deputado federal para assumir o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. 10 anos depois, foi relator da análise das contas do mandato da presidente Dilma Rousseff, que resultou na histórica rejeição destas mesmas contas por unanimidade. Querido ministro Augusto Nardes, em primeiro lugar, eu quero agradecer, em nome da Assembleia Legislativa de São Paulo e do povo paulista, o prestígio da sua presença aqui na TV Assembleia para o nosso Discussão Nacional. Tenho certeza que vai ser muito importante. Vamos esclarecer algumas dúvidas que as pessoas têm em relação a essa questão das pedaladas fiscais. Como foi dito, o senhor foi o relator do processo que levou à rejeição das contas com base nesse recurso. Em que consistem as pedaladas fiscais? Que tipo de recurso é isso e por que configura crime de responsabilidade, ministro? É um tema muito importante esse porque, de certa forma, o Brasil hoje vive uma situação de dificuldade em termos de finanças públicas por termos cometido várias vezes as pedaladas fiscais, especialmente em 2013, 2014 e 2015. Então, as pedaladas fiscais, primeiro eu vou conceituar para o cidadão entender. Você tem um cheque, né, tipo um cheque especial. Aí tu assina um contrato com o banco e só pode gastar aquilo. O que aconteceu? O governo usou dinheiro que está lá na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, BNDES, para pagar programas do governo, mas sem uma autorização. A lei da responsabilidade fiscal não permite isto. Foi praticamente 1 ano e meio utilizado em torno de 40 bilhões. E desses 40 bilhões, tem recursos de toda a Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, inclusive dinheiro do FGTS, do trabalhador, que não pode mexer, que é um dinheiro que está lá reservado para o trabalhador, quando ele for demitido, ele receber. Então, o que é pedalada? Por que o termo é pedalada? Porque vai utilizando o dinheiro que era do sistema financeiro, dos bancos, que não podia, a lei não permite, e pedalando no sentido de jogar isso para frente, utilizando recursos que são ilegais, que não se permite, porque não tem um cheque assinado e a lei não permite que se utilize esses recursos, tanto da Caixa, o Banco do Brasil, BNDES. Então, essas são as chamadas pedaladas. Mas o que configurou crime de responsabilidade, no meu ponto de vista, e que eu deixei o Congresso se manifestar, eu estou me manifestando só agora, depois que já passou, foi o seguinte: aqui nós estamos numa Assembleia do Estado de São Paulo. O governador, para ter alguma despesa, ele tem que ter uma autorização da Assembleia, tem que ter uma discussão. Se chama lei orçamentária, tanto nas câmaras municipais, nas assembleias, tem que ter uma autorização da Assembleia que representa o povo brasileiro, tanto no município, no Estado e na União. O que foi utilizado é que o governo utilizou uma parte dos recursos, o total do valor são 106 bilhões que foram utilizados, sendo 40 bilhões as chamadas pedaladas e o restante foram recursos usados sem autorização do Congresso Nacional. Ou, caso o governador aqui usasse da Assembleia recursos, ele abrisse crédito sem autorização da Assembleia. A presidente usou recursos sem autorização da lei orçamentária, ou seja, sem autorização da representação do povo, que é o Congresso Nacional. E aí fere o artigo 86 da Constituição Federal. Isso é crime de responsabilidade no entendimento das votações que já aconteceram na Câmara dos Deputados e no Senado. Eu lá atrás, quando fiz o relatório, não entrei nesse mérito. Eu mostrei as ilegalidades, as irregularidades,
mas deixei para que o Congresso Nacional fizesse a discussão, analisasse a lei, porque o Tribunal de Contas da União dá um parecer prévio, e o meu parecer foi pela rejeição das contas, e foi unânime a decisão do tribunal. Na verdade, nós somos quem? O Tribunal de Contas da União. Nós somos peritos estabelecidos pela Constituição Federal para fazer uma perícia nas contas da República e dizer se está legal ou não está legal. E nós mudamos essa situação porque a gente vinha alertando já há muito tempo. Eu alertei a senhora presidente como presidente do tribunal em 2014, eu como estive com ela, olha, senhora presidente, está havendo essas ilegalidades. É necessário tomar providência. Em 2013 já havia uma proposta da equipe técnica do tribunal, que são todos concursados, todos auditores, já havia uma proposta pela rejeição das contas. 2013 foram relatadas em 2014 pelo ministro Raimundo Carreiro. Eu fui o relator das contas em 2015. Então nós tínhamos alertado em 2013, 2014, e aí eu fui relatar em 2015 e vi que a situação era muito grande em termos de desequilíbrio dos números do país. De certa forma, este gráfico mostra uma situação de que não vinha acontecendo isso de forma permanente. Somente em 2013, que aqui mostra, aqui está o ano 2013 e 14, e aqui é desde 2004, esses números desse gráfico que mostra. Então, 2013 e 14 realmente... Foi onde ocorreu o desequilíbrio nessa queda do gráfico. Nessa queda do gráfico aqui. 2013 e 14. Vinha em uma situação... Então, o argumento de que vinha acontecendo com outros governos não mostra o gráfico que vinha acontecendo. E os nossos relatórios vinham apontando e alertando que estavam em pequenos graus, pequenos desvios, conforme mostra o gráfico. Só que 2013 e 14 foi um ano eleitoral. Então mostra o total do rombo. E aqui está o total do que aconteceu. Isso eu mostrei no meu relatório, depois o procurador mostrou isso, o procurador do Tribunal de Contas, foram 106 bilhões de irregularidades. 40 bilhões são as chamadas pedaladas, mas as pedaladas é aquilo que eu disse, é dinheiro dos bancos. É dinheiro utilizado dos bancos públicos. E a questão do crime de responsabilidade é abrir créditos sem autorização do Congresso Nacional. E é aí que se configura, então, o crime de responsabilidade na decisão já do Senado e da Câmara, e que eu não apontei e não falei em nenhum momento isso no meu relatório. Eu só apontei a ilegalidade e deixei para que o Congresso tomasse essa decisão. Deixa eu ver se para o nosso público telespectador entender. Nós temos a lei orçamentária. Tem aqui as receitas e tem as despesas. O governo gastou mais do que estava autorizado a gastar pela lei orçamentária e aí foi tomar empréstimos em bancos públicos sem autorização do Congresso Nacional. É mais ou menos isso? Como é que é isso que configura? É mais ou menos isso, no sentido de que ele não usou o dinheiro que era legítimo, né? De forma legítima, não usou de forma legítima. Porque ele estava autorizado legalmente a usar. Ele tinha que ter tido uma autorização para poder utilizar esse dinheiro. Então, 40 bilhões que está aqui, as chamadas pedaladas, ele usou dos bancos. E aí usou o dinheiro que ele tinha do orçamento para outras atividades e usou num período eleitoral. Aí pôde pagar programas, pagar e deu uma sobra de caixa, né? Porque usou o dinheiro que é da população, da sociedade, dos bancos. E o que ele utilizou também, sem autorização, tem metas, né? Tem a lei que define metas por ano. Você atinge uma meta, você tem que ter uma nova autorização. E eles não tinham autorização e usaram 38 bilhões de recursos a mais do que arrecadaram em 2014. Daí já 78 bilhões. Mais as aberturas de créditos, que é essa questão de não ter autorização, nós chegamos a 106 bilhões. Isso desequilibrou totalmente as contas do país. E hoje, para recomeçar essa situação de recuperação do Brasil, não vai ser fácil. Os próximos meses teremos que ter atitudes bastante duras de economia da nação. Com isso, o que aconteceu? Com a perda da credibilidade, porque as contas não estão corretamente apresentadas, o país perdeu a sua credibilidade em nível internacional.
os investidores pararam de investir no Brasil. E os investidores internos também pararam de investir, porque o governo perdeu a credibilidade. É como um cidadão. Vamos para um exemplo de um cidadão que está nos assistindo. Ele ganha lá 10 mil reais ou ganha 5 mil reais. Se ele ganha 10, ele não pode gastar 20. Sim. Se ele ganha 5, não pode gastar 10. Perfeito. Ele, e junto com a sua mulher, faz um relacionamento do que ele tem que pagar de luz, água, telefone, condomínio, estudo dos filhos e gasta conforme pode e conforme o seu salário. O governo gastou 106 bilhões de forma ilegal e irregular. Por isso que é crime de responsabilidade fiscal, porque ela utilizou um recurso de forma ilegal e isto foi alertado de forma antecipada. Eu alertei e, além disso, os outros ministros alertaram que foram relatores das contas. Já tinha alertado em 2013, já tinha alertado em 2014. Já em 2012, o ministro José Jorge, que foi relator das contas, ele disse o termo, está havendo uma argentinização, ou seja, a Argentina também perdeu a credibilidade internacional. Quando você perde a credibilidade internacional, é como você, como cidadão, perder o crédito junto ao banco, ou seja, tu não consegue mais empréstimo, não consegue mais investimentos, a tua credibilidade fica abalada. E com isso, o que aconteceu? O Brasil, através das agências internacionais que regulam tudo isso e fazem o acompanhamento dentro de uma transparência que temos que ter nas contas, fazem um acompanhamento para dar notas aos países, se vale a pena investir naquele país, se tem um cumprimento da lei ou não. Aí o Brasil baixou os seus indicadores em relação às agências internacionais, porque não está cumprindo, não está com as contas regularmente aceitas e foram reprovadas as contas. Então, isso faz com que a nação perca a credibilidade em nível internacional. E o Brasil perdeu e voltamos a um patamar lá de 2005, 2006. Portanto, nós perdemos praticamente 10 anos de avanço que tínhamos tido, de credibilidade internacional. E isso gera o quê? Desconfiança. A palavra desconfiança é muito pesada no mundo dos negócios, né? Você não confia no teu parceiro. Como eu vou fazer um investimento com outro país se eu não tenho as contas dele aprovadas pelo Congresso Nacional ou pelo Tribunal de Contas da União? Aí se perde a credibilidade. E o Brasil perdeu a credibilidade. Agora precisamos recuperar, fazer todo um caminho de volta para recuperar essa credibilidade. Tomar medidas fortes, duras, para recompor a confiança da nação e voltar a esperança nos investidores, que aí passam a investir novamente no Brasil. Então foi todo um envolvimento de erros e que o Tribunal de Contas vinha alertando e que aconteceram de forma exagerada em 2013 e 2014, que levou a essa situação de desequilíbrio na parte da Previdência, por exemplo, que é o grande dilema agora, a grande discussão que vamos ter agora nos próximos dias é a Previdência. Eu vou dar um número só para quem está para se aposentar ou vai se aposentar, de como vai ficar a situação. Hoje temos 8 pessoas contribuindo para um aposentado. Hoje, 8 para 1. Daqui a alguns anos mais, vai ser 4 para 1. Daqui em 2040, eu fiz uma projeção para 2040. Fizemos um estudo comparativo com outras nações e então em 2040 vai ser 4 para 1. E hoje quanto está o déficit? 2016, déficit esse ano 194 bilhões. Ou seja, eu estou falando não de milhões, estou falando de bilhões. Se o Tesouro não tiver dinheiro para pagar, não receberão os aposentados. E a situação é crítica, porque o que sobra do nosso PIB, do nosso produto interno bruto, que é 5,5 trilhões, sobra 2,4 trilhões para a despesa do Estado. 1 trilhão é para pagar e manter a estrutura do Estado brasileiro. Desse 1 trilhão, 500 bilhões é para pagar a Previdência. Isso anualmente. Então, o déficit esse ano, 2016, 194 bilhões. 8 para 1 contribuindo, 8 pessoas pagando para 1 aposentado. Então, se nós não fizermos uma reforma da Previdência, imediatamente, e eu falei isso várias vezes com o governo, mostrei isso para a presidente, até num voo que ela nos convidou, eu como presidente do tribunal, queria saber se a senhora tem conhecimento desses números. Não estão contabilizando o futuro da Previdência do Brasil, 2,3 trilhões. Eu alertei a presidente, como presidente do tribunal. Claro. Até porque
o tribunal trabalha muito preventivamente. Você tem que alertar o governante. Olha, as contas estão... Porque os governantes, eles ficam 4 anos num governo, pode ficar 5, pode ter uma reeleição, 6 anos, mas o tribunal é permanente, nós temos que ser os olhos da população. Nós temos que estar olhando em nome da população. E o Tribunal de Contas da União é um corpo técnico muito preparado. Então a gente alerta. Isso não é o ministro Nardes que fez esse trabalho. Quem fez foram todas pessoas concursadas que me passaram os números e eu, preocupado com a questão macro da nação, fui avisar o presidente em 2014, antes de eu rejeitar as contas em 2015, mas já tínhamos alertado em 2012, 2013, através de outros ministros que vinham alertando. Como alertamos a questão da Petrobras em 2009. Nós dissemos, olha, a situação da Petrobras, se continuar assim, repassando dinheiro para as refinarias, nós vamos ter um caos da Petrobras. Em 2009, o ministro Biratã Aguiar, que era presidente do tribunal, alertou o presidente Lula. E nós recomendamos, inclusive, ao Congresso Nacional, não repasse mais dinheiro para as refinarias, que há um sobrepreço muito alto. Nós já tínhamos detectado. E o governo vetou e continuaram repassando dinheiro para a Petrobras, repassando dinheiro... para manter o preço do combustível artificialmente? Não, para fazer investimentos e, além disso, o preço do combustível... artificialmente para poder ter uma simpatia popular. E, com isso, a Petrobras ficou inviabilizada. Então, o tribunal vem há muito tempo tomando essas medidas. Então, nós alertamos de todas as formas. E, infelizmente, não foram tomadas as medidas necessárias e chegou um momento que a gente teve que tomar uma decisão dura, que foi no caso das contas de 2015, que eu fui o relator, e com unanimidade as contas foram rejeitadas. O senhor é professor, palestrante emérito, fala muito sobre equilíbrio fiscal, governança pública, práticas positivas de administração pública. Basicamente, essas pedaladas fiscais fazem com que o orçamento, que prevê a relação da despesa e da receita, seja desequilibrado, porque o governo gasta mais do que o orçamento permite, e aí, para cobrir esse rombo, ele vai buscar empréstimos não autorizados. Qual que é a importância do equilíbrio fiscal hoje nas prefeituras, nos governos estaduais, no governo da União? Em que sentido essa prática, pedalada fiscal, arruína as finanças públicas? O grande problema da nação hoje é a falta de governança como um todo. Eu, preocupado com isso, como presidente do tribunal, propus uma alteração na forma do tribunal trabalhar. O tribunal vê a conformidade. O que é a conformidade? Se a lei está sendo cumprida ou não, ou seja, vê se a legalidade existe dos atos. Esse sempre foi o trabalho dos tribunais de contas da União. Em 2013, como presidente, eu propus nós atacarmos a questão da governança. O que é a governança, para o telespectador entender? Governança é você direcionar, avaliar e monitorar. E eu volto mais um exemplo do pai e da mãe e dos filhos, né? Você tem que cobrar do filho se ele fez o dever da escola, se ele tem disciplina. Você tem que estar monitorando os filhos desde pequeno para tentar dar um direcionamento. Os pais dão um direcionamento. Assim tem que ser o governante. Ele dá a direção, mas tem que avaliar e monitorar para ver se a estrutura pública do Estado, do município, da União, está funcionando. Sabe que nós temos hoje 12 milhões de funcionários entre públicos dos municípios, dos estados e da União. 12 milhões. É muita gente. Sem um bom monitoramento, sem uma boa avaliação, sem um bom treinamento, sem uma meritocracia, ou seja, dar mérito a quem tem talento, que tem competência para trabalhar, reconhecer as pessoas preparadas, você não consegue entregar um bom produto para a sociedade. E muitas vezes o que acontece? E aí tu faz a questão do equilíbrio fiscal. Você elege um prefeito, o prefeito pode estar preparado, já tem uma experiência para tocar uma prefeitura, administrar uma prefeitura, ou ele pode estar despreparado. E aí tu tem que ter uma boa meritocracia nas prefeituras, uma boa meritocracia nos estados, nos governos estaduais ou no governo federal. E aí o Ministério da Fazenda não pode fazer o que fez, ou seja, maquiagem contábil, porque lá na frente vai ter problema nas contas, e foi o que aconteceu. Então, eu lancei em 2013 um novo formato no Tribunal de Contas da União de trabalhar, que é a tese da governança pública. E lançamos um livro, Governança Pública, Desafio do Brasil.
esse livro é o primeiro do país que discute essa matéria de governança pública, desafio do Brasil. E criamos indicadores de governança para ver a questão da governança do município, do Estado e da União, e criamos o primeiro trabalho. Eu agora, recentemente, estive na Europa, fiz uma palestra sobre esse assunto. Indicadores de governança, é o primeiro trabalho feito. Eu fui buscar assessoramento da OCDE, que é a instituição mais avançada do planeta em termos de governança. E estamos trocando boas práticas com 12 nações mais ouvidas, Estados Unidos, Canadá, França, Holanda, Coreia, ou seja, boas práticas para a gente implantar no Brasil. E esses indicadores de governança estão aqui. Ou seja, mostra por que o município não entrega um bom produto, porque não tem uma boa governança, não tem uma boa liderança, não tem o controle adequado e não tem estratégia, porque a estratégia é um dos pontos fundamentais num estado e no município. Se você não tem um bom líder, não tem um bom governador, ou não tem uma boa presidente ou um bom presidente, seja isso numa empresa, seja isso no estado, no município, não, porque, de certa forma, hoje, com a competitividade que vivemos nas nações, nós somos uma nação, mas, na verdade, somos uma nação competindo com outras nações. Se tu não tem um bom serviço público, não tem uma boa infraestrutura para melhorar a competitividade, baixar custo, para exportar mais, se a empresa Brasil não está funcionando, a empresa Brasil deixa de gerar empregos, outros geram emprego, exportam mais para cá, e a consequência disso é que não temos arrecadação suficiente para fazer um equilíbrio econômico e fiscal. Então, a tese de tudo isso é que é governança pública, ou seja, tem que ter gestão e governança. Governança, e a questão da gestão foi bom ter tocado. Governança é um pouquinho diferente de gestão. Tem tudo a ver governança e gestão? Sim. Eu até, no livro, eu criei um quadro que mostra que a governança é uma tríplice aliança, né? Direcionar, avaliar e monitorar. Tríplice aliança, ou seja, é a Santíssima Trindade. Certo. Já gestão é um quarteto mágico. O que é o quarteto mágico? É planejar, tem que executar e tem que ter controle e tem que ter ação. Então, gestão é um pouquinho diferente de governança. O governante ele tem que direcionar, avaliar e monitorar. O Michel Temer, ou o Alckmin aqui, ou qualquer governador, ele não pode estar em todas as partes ao mesmo tempo. Então ele tem que ser o governante, ele tem que melhorar a governança, ele tem que avaliar e monitorar, mas descentralizar a gestão para os secretários e cobrar o planejamento e cobrar o controle. Então, difere um pouco o que é governança e gestão. Estão interconectados, mas não é a mesma coisa. Então, o que eu estou definindo neste livro da governança pública e criando indicadores para a nação para mostrar se tem uma boa governança. E aí nós criamos o quê? Um referencial de governança. O que é o referencial de governança? Para auditar a Petrobras, que nós auditamos, ou para auditar o Banco Central, o Banco do Brasil, que nós auditamos, ou para auditar o Judiciário, que nós auditamos, se eles não têm boas práticas de governança, vão começar um projeto e não vão terminar, porque não fizeram um bom projeto básico, não tem critérios de governança que têm que ser seguidos. E aí nós criamos um referencial de governança em conjunto com a OCDE, que tem sede em Paris. Eu fui em Paris em 2013, assinei um ato de cooperação com eles e estamos trocando boas práticas com 12 nações para transformar o Brasil. A decisão das contas, Capês, é um primeiro passo de uma mudança e de uma revolução que o Tribunal de Contas da União está fazendo, não sozinho, com os demais tribunais. Passamos a trabalhar com todos os tribunais de contas dos estados. Eu viajei por todo o Brasil levando a tese da governança e fazendo uma parceria com a Tricom, com a Associação dos Tribunais de Contas dos Estados, com todos os tribunais, para nós passar a avaliar não somente a legalidade dos atos, mas a avaliar a questão da governança como um todo. Por que as pessoas saem para as ruas? Por que as pessoas cobram uma melhor educação, uma melhor segurança? Porque a educação deixa a desejar, a segurança deixa a desejar, mas porque não tem um bom planejamento como um todo, e não tem uma boa governança, e não tem um monitoramento, não tem avaliação, e não tem políticas integradas na segurança. Então nós passamos a fazer auditoria sobre segurança em todo o Brasil, auditoria sobre educação em todo o Brasil, auditoria sobre saúde, e nós sabemos por que os hospitais não funcionam hoje. O novo ministro da Saúde tem um grande
desafio pela frente, como também o ministro da Educação. Eu vou dar um número só, como a gente está bem por perto acompanhando essa questão. Eu vou dar um número do Brasil em termos de jovens, que é a matéria-prima de uma nação. Quem está no ensino infantil, fundamental, ensino médio, que é a matéria-prima, a maior riqueza de uma nação são recursos humanos bem preparados. Eu morei um tempo no Japão e na Suíça, onde estudei, fiz pós-graduação e mestrado. A maior riqueza são os recursos humanos preparados. Nós temos, sabe quantos jovens entre infantil, fundamental e ensino médio, que são as crianças até os 15, 16 anos? Nós temos 51 milhões de jovens. Quantos estamos formando no Brasil? Esses números nós não tínhamos, hoje temos. Desses 51 milhões, nós formamos 50%. Na região sudeste, em torno de 50%. Na região norte, 36%. Região nordeste, 42%, 43%. Então, a matéria-prima da nação, que é a educação, que é o ensino básico, 50%, ou seja, 25, 26 milhões, não terminam o ensino médio. O médio. O ensino médio, que é saber ler e escrever. Aí que está a base de uma nação. Como transformar isso? Esses números nós estamos hoje mostrando. Não somente na educação, eu estou citando a educação, mas eu posso também citar os hospitais na saúde, como está a situação dos hospitais na saúde em todo o Brasil. Nós temos conhecimento de tudo que acontece na nação hoje. Então, o que nós temos que fazer? Melhorar a governança como um todo. O grande desafio do presidente interino, Michel Temer, é fazer um pacto pela governança. Eu já conversei com a equipe dele longamente sobre essa questão, como conversei anteriormente com a equipe da presidente Dilma, ou seja, a gente quer colaborar com todos. Eu sou lá ministro do TCU para atender a sociedade brasileira. Conversamos longamente com a equipe do governo anterior, estamos conversando com esse governo e de forma espontânea para ajudar, porque o país tem que dar certo. E não interessa quem é o governante, nós temos que auxiliar a nação. Eu entendo que esse é o papel. O presidente da Assembleia aqui faz a mesma coisa, ou seja, tem que trabalhar para a sociedade como um conjunto. O conjunto da sociedade. Acho que esse é o princípio da governança, servir a sociedade, a população. E esses movimentos que saíram para as ruas são pessoas extremamente importantes no processo democrático da nação. Eles querem um Brasil melhor. E não interessa quem venha governar, mas que tenha procedimento correto dentro dos princípios que a Constituição estabelece, que é o livrinho nosso do Brasil, né, que é a Constituição Federal. Então, melhorar a governança é um dos pontos fundamentais, melhorar o pacto político do país. Eu sou defensor do parlamentarismo, acho que o presidencialismo no Brasil, com mais de 30 partidos, não vai funcionar de forma adequada. É necessário lotear para muitos partidos o governo, não é a forma correta. Quem tem que escolher essa discussão de quem deve definir as políticas públicas é uma discussão com a sociedade. Sim. E quando se dá em cima de partidos, aí o interesse do partido está acima do interesse coletivo. Então, eu sempre defendi o parlamentarismo como uma forma mais moderna de governar, para não ter essa situação de constrangimento que nós vivemos agora, exatamente com o impeachment, né? Ou seja, praticamente 1 ano e 5 meses estamos hoje sem uma situação bem definida, e no parlamentarismo isso resolve em 2 meses, 3 meses. Né? Perdeu a confiança do parlamento. Perdeu a confiança do parlamento, muda o primeiro-ministro. Perfeito. Se o parlamento está com um problema, dissolve o parlamento, faz eleições em 3 meses. Nós estamos 1 ano e 4 meses, ou seja, já tivemos um processo lá atrás com o Collor. Eu acho que o parlamentarismo é muito mais avançado, porque tu tem que discutir uma proposta com a sociedade. E a proposta que... Tu tem que apresentar um programa de governo, não é a figura do Capês ou do Nardes que está em discussão. É a proposta que o partido A, B, C fizeram. E a sociedade escolhe aquela proposta discutida com toda a sociedade. E o líder daquele partido, que formar a maioria, governa. Aí tu não tem que negociar cargo o tempo todo. Você negocia os interesses da nação em primeiro lugar. O parlamentarismo, se tu joga as claras, ou seja, tem que ter uma proposta de governo. Então, eu defendo o parlamentarismo. Eu acho que o parlamentarismo tem mais a ver com governança, e a tese nossa de governança, porque tem que ter meritocracia permanente. Tem que ter mais flexibilidade também. E se você muda o primeiro-ministro, não precisa mudar todo mundo, né? Porque agora
não precisa aparelhar o Estado. O Estado tem que estar preparado para mudar o primeiro-ministro, tem que ter uma meritocracia permanente. Então, é um sistema muito mais avançado que o presidencialismo. Respeito quem defende o presidencialismo. Mas eu acho que o Brasil também não dá para implantar o parlamentarismo da forma como a gente sonha. Tem que ser um semi-presidencialismo com parlamentarismo e eleger um presidente que tem alguns poderes, mas não necessariamente um presidencialismo como vivemos hoje, que é extremamente concentrador o poder numa pessoa só, e você tem que fazer um processo de impeachment que é muito demorado e que faz com que os investidores fiquem inseguros, né, em termos de investimento. Então, são questões que nós temos que discutir. Mas cabe ao Congresso, eu não sou mais congressista, cabe a você na Assembleia aqui discutir. Eu, quando fui deputado estadual lá no Rio Grande do Sul, eu propus que fosse implantado o parlamentarismo, defendi o parlamentarismo, fui derrotado no plebiscito, porque a sociedade não conhece bem. Eu acho que é uma discussão que tem que ser feita. Mas hoje teve uma mudança, e eu quero ressaltar esse momento histórico. Teve uma mudança. O Brasil, do plebiscito, do parlamentarismo, não é mais o Brasil de hoje. Mudou. O Brasil de ontem é um Brasil diferente, porque as redes sociais, a transparência que tem na comunicação, mudaram o Brasil. Ou seja, o que acontece numa ponta do Brasil, imediatamente a sociedade já toma conhecimento através das redes sociais. Então, o Brasil hoje está mais preparado para um sistema mais moderno de governo, que eu vejo que o parlamentarismo seria um sistema mais adequado pela necessidade da transparência que é necessário implantar na nação brasileira. Ministro, o senhor, depois de vários mandatos, 10 anos no Tribunal de Contas da União, tem uma larga experiência nessa área de controle de gestão pública, de gastos públicos, de fiscalização do erário. Obras lançadas, palestras feitas. Não sei se o tribunal chegou a quantificar, mas quanto que se perde hoje com desperdício, com má gestão, com corrupção, de dinheiro público ao longo dessa sua experiência que o senhor viu nas atividades de controle? Em termos de porcentagem, de percentual, quanto que ainda se perde por uma falta de boa governança e de um controle, como o senhor tem feito, preventivo, que é muito mais eficiente que o repressivo? Nós temos muitas perdas. Eu, quando era parlamentar no Estado, eu fiz uma CPI das obras inacabadas e prédios abandonados. Olha. E depois veio a lei da responsabilidade fiscal, que foi um avanço, 16 anos. E eu acho que a nossa reprovação das contas de 2014, das contas de 2014, relatada ano passado, é um divisor de águas no cumprimento da lei da responsabilidade fiscal. Mas o dinheiro é muito desperdiçado, mal gasto, por falta de governança, não chega na ponta a saúde adequada nos hospitais, não chega na ponta a educação adequada para os nossos alunos, para as nossas crianças, não chega uma segurança adequada pela má governança, e a grande discussão que eu estou dando agora e debatendo com algumas lideranças do próprio governo é o centro do governo, ou seja, nós com esse acordo que fizemos com a OCDE, a discussão sobre a melhoria do centro do governo, que tem que sair da presidência da República, via Casa Civil, via planejamento, via o Ministério da Fazenda, políticas públicas que cheguem até a ponta. Aí nós temos que discutir o Pacto Federativo. É necessário fazer uma discussão do Pacto Federativo, do centro de governo, ele se integrar com os estados, município e União. O problema da integração nacional é muito difícil de fazer com que o dinheiro público definido lá em Brasília chegue até a ponta. E aí se gasta muito dinheiro. Vai muito dinheiro pelo ralo, são bilhões de reais. Aliás, o que levou a Petrobras quebrar, praticamente, nós temos que recuperar a Petrobras, foi a falta de governança. Já está constatado, num acordo que não fui eu, o relator, o ministro Benjamin Zimler, de perda na Petrobras de 29 bilhões de reais, baseado na Operação Lava Jato. 29 bilhões de reais. Bilhões. Aí ele desvio mesmo, a Operação Lava Jato, 29 bilhões. Bilhões de perdas, de débito, 29 bilhões. Maus negócios. Tu perguntou os números, eu estou citando só a Petrobras, 29 bilhões. É muito dinheiro. Isso está comprovado já, é trabalho do TCU. Então, o que nós perdemos são bilhões de reais. Eu vou citar esses 29 bilhões e posso citar outros exemplos.
que nós recentemente fizemos, estamos fazendo auditoria agora nos fundos de pensões. E estamos vendo que os fundos de pensões também estão numa situação muito difícil, com perdas consideráveis já no postales dos Correios. E tem outros fundos de pensões, o TCU está fazendo uma grande pente fina agora nos fundos de pensões, porque o cidadão quer se aposentar, ele teve uma contribuição, tem um fundo de pensão, e será que vai ter aposentadoria? Esta é uma questão que é importante ser discutida. Então, os números que nós temos, eu apontei o da Petrobras, que isso já está constatado no trabalho técnico do TCU, em cada área nós temos esses números, mas são bilhões de reais. Só um, que é o mais representativo, 29 bilhões. Agora, eu poderia citar as refinarias que deixaram de serem feitas, duas que nós gastamos, para ficar na Petrobras, a do Ceará e do Maranhão, que foram liberadas, foram construídas uma parte, e nós gastamos 2,6 bilhões e agora as obras foram paralisadas porque não tem mais recursos para tocar. Então, 2,6 bilhões da refinaria no Ceará e no Maranhão, para ficar na Petrobras. Agora, nós temos bilhões de reais de obras incompletas, obras inacabadas, prédios abandonados. Podia citar o Comperj, a refinaria do Rio de Janeiro, que também já temos perdas imensas em relação a isso. Então, infelizmente, a falta de uma boa governança, ou seja, de ter avaliação e monitoramento, isso nós temos que avaliar o tempo todo, avaliar e monitorar o serviço público como um todo. E aí implica também na melhoria da governança de pessoal. O que é a governança de pessoal? Nós temos milhões de pessoas trabalhando, tão motivadas, tão treinadas, tem a meritocracia, tem a avaliação. Então, esse livro aqui, que são em torno de 500 páginas, eu tenho andado pelo Brasil falando sobre isso, mostra um pouco o que nós temos que atacar para mudar no país. Mas a governança é um dos pontos principais para evitar que aconteça o que aconteceu com as contas da República e que aconteça nos estados e nos municípios. Portanto, eu considero esse um dos temas centrais. Um pacto político, um pacto pela governança pública e um pacto federativo é necessário ser discutido na nação. Ministro, esse livro aqui, Governança Pública, o Desafio do Brasil. Há pouco o senhor mencionava que só na Petrobras, Operação Lava Jato, apurou desvios da ordem de 29 bilhões de reais. Nós temos ainda a questão das elétricas, o BNDES, a gestão dos fundos de pensão nos municípios, descontinuidade administrativa, a perda de credibilidade internacional do país, e temos agora um governo interino que está começando, o presidente Michel Temer. Quais são os desafios? O senhor, eu tenho certeza que tem condições e vai fazer isso pessoalmente, mas o que o senhor diria hoje aqui no programa para o presidente Michel Temer, os seus desafios iniciais, os primeiros passos para começar a colocar o Brasil novamente na rota da credibilidade internacional? Eu acho que o ponto fundamental agora é criar um bom centro de governo. Esse é um tema que eu já andei discutindo com parte da equipe do presidente Michel Temer, como já tínhamos mostrado para a presidente Dilma lá atrás, e eu entreguei esse livro há 2 anos atrás para ela, e já tínhamos alertado o governo anteriormente. Então, criar um bom centro de governo eu considero importante, porque eles têm 2 anos pela frente. Mas se não se organizarem durante 2, 3 meses, não adianta querer projetar os 2 anos sem uma organização. E eles têm uma situação mais difícil e um desafio maior, que é o fato de receberem toda uma estrutura de uma máquina que estava habituada com uma forma de governar e agora eles estão modificando isso. Por isso que a meritocracia é muito importante, ter pessoas preparadas e alertas, independente da mudança de governo, permanentemente em cada ministério. Porque muda os ministérios, muda boa parte das equipes. Por exemplo, eu vou pegar o Ministério dos Esportes, que eu sou relator dos Jogos Olímpicos, né? Eu estou acompanhando os Jogos Olímpicos. Tem 400 e poucos funcionários. Quantos concursados? 80. O resto do cargo de confiança. E agora estamos chegando nos Jogos Olímpicos. E eu estou preocupado com os Jogos Olímpicos. Eu tenho ido ao Rio de Janeiro,
conversado com o governador, com o prefeito, com todas as autoridades, para que dê tudo certo. Eu acho que está tudo muito bem encaminhado. Então, o que eu diria para o presidente Michel Temer? Trabalhar em cima da ideia do centro de governo, ou seja, integrar os diversos ministérios entre si. Perfeito. E fazer uma integração das políticas e chamar os estados e os municípios para conversar e dialogar. Porque se não tiver uma integração estados, município e União, e não tiver um bom centro de governo, que sai uma medida lá de Brasília, ele não chega na ponta porque não tem uma boa interligação, não tem uma boa conexão. E aí tem que melhorar a governança dos estados, município e a União. Aí entra... Entrosamento. Todo. Então, eu diria que, primeiro, parar durante esse período, e já estamos conversando, ajudando, e o tribunal está à disposição para ajudar qualquer governante, qualquer ministro, qualquer deputado. Nós estamos lá para ser uma estrutura à disposição da sociedade, e seja do partido que for, ou seja, como tentamos fazer. E até tive ressonância em lideranças do governo anterior que aceitaram essa tese. Quero deixar aqui um reconhecimento ao ministro do Planejamento, Valdir Simão, que antes de sair, ele fez uma série de regulamentações sobre governança, e poucos dias antes dele sair, agora, que saíram há poucos dias atrás, ele foi, ministro Nardes, criamos isso para melhorar a governança do Brasil, baseado nesse trabalho que a gente está fazendo da governança. Então, eu quero fazer aqui um elogio ao governo anterior, que o ministro Valdir Simão tomou uma iniciativa como ministro do Planejamento, mesmo estando lá, podendo ser modificado e mudado e trocado como foi, ele já tomou a iniciativa de estabelecer uma melhoria da governança como um todo, porque o planejamento é fundamental. O planejamento tem que estar junto com o governante. Quem não tem um bom planejamento e não tem uma boa avaliação e um bom monitoramento de todas as políticas que o governante direciona, ele não vai conseguir entregar o bom produto para a sociedade, seja saúde, educação, segurança, infraestrutura, ou seja, nós temos que ter essa integração. Então, a primeira medida é estabelecer um centro de governo que esteja interligado, Casa Civil, Planejamento, Ministério da Fazenda. Esses três. Não que os outros, todos não estejam que tá interligados. Todos têm que estar interligados, todos têm que estar juntos, trabalhando em conjunto pela sociedade brasileira. Mas isso não se faz em curto espaço de tempo. Então, eu espero que o governo dê prioridade para isso, para depois fazer as modificações. Eu vi que no campo econômico, as medidas que foram tomadas até agora e as escolhas são de pessoas extremamente experientes, né? Tanto do ministro Meirelles e toda a equipe que ele está montando. Isso eu acho que já sinaliza para o mercado uma boa possibilidade de investimentos. E esse é um aspecto positivo dos primeiros dias de governo. Nós temos aí menos de 10 dias de governo do presidente interino Michel Temer. Eu espero que isto possa se organizar bem, porque daí pode-se dar os passos seguintes para poder projetar uma melhoria no desenvolvimento da nação brasileira. Ministro, nós sabemos que o senhor tem uma agenda muito carregada, o senhor aproveitou, está aqui em São Paulo, homenageou a Assembleia Paulista, o senhor tem uma palestra ainda hoje e nos cedeu esse precioso tempo aqui para a entrevista no nosso Discussão Nacional. Então eu vou fazer uma última pergunta, porque nós estamos já em cima da hora. Sim. Eu gostaria que esse programa não terminasse, que durasse horas, porque tem muita coisa interessante ainda para o senhor falar. Mas, para finalizar esse primeiro bloco de entrevista, eu espero voltar a entrevistar o senhor em outras oportunidades, qual o legado que fica de toda essa situação? Impeachment, Operação Lava Jato, desobediência à lei de responsabilidade fiscal, pedaladas. O senhor vê com otimismo o futuro da administração pública no Brasil? Eu acho que nós temos um grande momento na história brasileira. As pessoas hoje já sabem o que são as pedaladas fiscais. Começa a acompanhar o orçamento. Nós temos que fazer um orçamento real e não mais um orçamento de ficção. Porque o orçamento de ficção é o que acontece de você liberar um dinheiro para um município e ele chegar 3, 4 anos depois. Ou seja, é um orçamento que, de certa forma, fica se pedalando também com os municípios. Olha, tu vais ter um dinheiro lá da União, mas não chega até a ponta porque não tem planificado. O legado, e eu espero que isso fique, que nós temos que trabalhar com um orçamento real, concreto, de que aquilo que está definido no ano seja liberado para poder começar uma obra e terminar. Então, primeiro fato, cumprimento da lei da responsabilidade fiscal.
que foi a reprovação das contas, mostrando que o governante não pode mais ficar jogando para o futuro, para frente e de certa forma, a população não tendo um serviço adequado. Então, a lei da responsabilidade fiscal, o seu cumprimento vai ser importante. Esse é um grande legado. O outro legado que eu vejo é a melhoria da governança como um todo. E o fato de nós termos reprovado as contas vai repercutir em todo o Brasil, nos tribunais de contas dos estados, que tem que ser mais incisivo, eles têm que fazer um trabalho mais incisivo no sentido de dar transparência a todos os impostos que a sociedade paga, porque quem paga toda essa estrutura é a sociedade. Ele vai comprar qualquer coisa, é 30%, 40% de imposto. Olha, nós pagamos 36% do produto interno bruto, do PIB de impostos no Brasil. Então, o legado é a transparência, que é importante, o legado é a lei da responsabilidade fiscal e um orçamento que seja real, que as pessoas possam ter uma obra iniciada e terminada. Eu acho que este é o novo momento da sociedade brasileira. Não podemos mais fazer ficção em termos orçamentários, porque aí é enganar a população e isso não pode continuar acontecendo. E temos que transformar o Brasil competitivo. Um dos pontos fundamentais nas contas que eu relatei, que foi o ponto principal, é melhorar a competitividade da nação. A empresa Brasil tem que fazer ela funcionar. E os funcionários públicos têm que ser permanentemente treinados, avaliados, reconhecidos quem tem talento, e temos que ter esse reconhecimento que eu considero fundamental para motivar essa estrutura de 12 milhões de funcionários entre estados, município e União. Se não tiverem motivados, se não tiver um reconhecimento, se eles não participarem de um debate, o chefe, o secretário, o governador, ele tem que ter uma interação com a estrutura da máquina pública, porque todos fazem parte de um corpo coletivo. Então, o legado que fica é que nós temos que descentralizar a administração pública, nós temos que ter políticas públicas específicas para cada setor, gente especializada para cada área, saúde, educação. Foi o que eu implantei no TCU. Primeiro eu implantei no TCU a tese da governança internamente no TCU. Funciona no TCU a governança? Agora nós vamos cobrar do Brasil que funcione. Se não funcionar no TCU, se nós não implantar a governança dentro da nossa instituição, como é que nós vamos cobrar dos demais? E vamos buscar a experiência com 12 nações mais desenvolvidas do planeta e estamos nesse projeto já indo para 3 anos de troca de boas práticas. Eu acho que o grande legado que fica aqui, as contas da República, é um divisor de águas para a melhoria da responsabilidade fiscal, para a melhoria da governança. Agora tem outros atores importantes que são os governantes que, como um todo, que tem que trabalhar por um pacto pela governança, um pacto pela federação, que é importante essa discussão, e acho que agora são os grandes desafios que ficam para o Michel Temer e para esse grupo que está comandando o Senado e a Câmara desempenhar nos próximos meses um pacto federativo, um pacto político e um pacto pela governança. Estivemos conversando com o ministro João Augusto Ribeiro Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União, foi relator do julgamento das contas da presidente Dilma Rousseff, que levou à rejeição e à instauração do processo que levou à admissão do procedimento de impeachment. Essa é sua obra, Governança Pública, e nós agradecemos muito e vamos deixar aí um convite, ministro. Nós temos um programa aqui na TV Assembleia que chama Aula na Madrugada, que Vossa Excelência pudesse nos enviar uma palestra ou uma aula para que nós retransmitíssemos ao nosso telespectador, porque falar sobre responsabilidade fiscal, governança pública, orçamento, hoje é algo muito importante e que todas as pessoas têm interesse. E é sempre muito bom ouvir Vossa Excelência. Muito obrigado. Queria agradecer aqui a sua audiência e até o próximo Discussão Nacional.